a rádio que toca Palhoça. Agora na PH, Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Impasse de Bola. E mais uma vez está em campo o seu Impasse de Bola, o seu programa do futebol palhocense, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui pela Rádio PH. Você já sabe, a rádio que toca Palhoça. Você nos acompanha pelo site da Rádio PH, também estamos ao vivo pelo site da CDL, o site do Jornal Palhocense. Você nos acompanha também em áudio e imagem pelo YouTube, pelo Facebook também do Jornal Palhocense e, claro, no nosso aplicativo exclusivo. Se você tem Android, baixe lá na sua App Store. Se você tem o iOS, o iPhone, você também pode baixar pela Apple Store o nosso aplicativo exclusivo da Rádio PH e acompanhar tudo que acontece em Palhoça. A gente está mais num Impasse de Bola, você que está nos acompanhando aí por imagens. Hoje temos convidados especiais aqui do futebol palhocense e eu começo com ele, Amaro Júnior. Boa noite, como é que tu estás, cara? Boa noite, Alexandre, boa noite aos convidados, boa noite aos nossos ouvintes. Muita novidade, Alexandre. Temos, hoje o programa depois de um feriadão, tá repleto. Muitos jogos do Campeonato Brasileiro da A, D, Campeonato B do Catarinense, Copa Guarani, cinquentão, quarentão, temos muita coisa, muito assunto aqui a ser conversado. E os dois convidados que você vai anunciar agora também vão deixar o programa bem dinâmico. Que legal. A gente tá sem o Najib hoje, você deve estar sentindo falta. Estamos também, mas ele tá se recuperando. Daqui a pouquinho, ele tá no DM, né? Ficar essa semana no DM. A gente deu essa prerrogativa pra ele, mas já na semana que vem, na terça-feira, ele tá de volta, trazendo os resultados. E hoje a gente vai trazer na voz do Amaro Júnior os resultados. Mas vamos aos nossos convidados da semana. Com muita honra, muita alegria, a gente recebe aqui no Impasse de Bola dessa terça-feira, Ney Sebastião. Boa noite, cara. Que bom te ter aqui. Bem-vindo ao Impasse de Bola. Boa noite Alexandre, boa noite Amaro, tudo bom? Que legal. Prazer conhecer vocês, tá? Sou vice-presidente lá do Eldorado e deixo agora pro meu irmão aí. Que legal, o irmão que ele fala é o famoso Josi Sebastião, do Jardim Eldorado, também um cara que tem uma história bem legal dentro do futebol palhocense. Bem-vindo, Josi, que bom te ter aqui, cara. Boa noite, Alexandre, muito obrigado pelo convite aí, estar aí no podcast aí. Amaro, boa noite também, estar presente aqui, batendo papo com vocês sobre futebol amador, que é uma paixão aí que sempre está comigo. Ô Alexandre, Josi presidente, o irmão Ney vice-presidente, será que tem nepotismo na bola não? Hein, Josi? Foi intimação ou veio no fluxo, assim, como é que foi essa parceria aí, brothers na bola? Eu falei pra ele, ó, vou fazer a chapa do Dourado e eu quero que tu esteja junto na chapa. Não teve chance nem pra dizer que não, então. Não, ele assim, eu vou só de vice. Beleza, melhor ainda. Vice no que deu? Cara, muito legal, sabe? Muito legal. Vocês têm uma energia muito boa. Obrigado. Muito boa. O pessoal da bola adora vocês, adversários, vocês sabem disso. Nós tivemos oportunidade, o Josi, o Eldorado, enfim, fez um evento lá convidou o Guarani para ir acima de 40 anos, o Avaí acima de 50 anos. A gente levantou gênero alimentício, agasalhos, entregamos lá na Associação Dona Laura, que era conhecida como Pro Brejaru, um evento muito prestigiado. E aí depois eu fui lá, outro dia também, a convite do Josi, o aniversário dele, rapaz, é força de jogador, força de boleiro, né? Que energia boa que tem aquela tua sede lá, Josi. Pô, muito legal. Bom. E vocês conseguem reunir aí a gurizada mais jovem, porque vocês são dois líderes jovens, mas também conseguem trazer o pessoal da antiga. O time do Eldorado tem muita identidade com o bairro, né? Se não me engano, ele é de 81, né? A fundação dele, né, Josi? De 81. Então ele tem uma grande identidade com o município, com a região e com o bairro. Vocês também conseguem trazer o pessoal da resenha antiga, assim, pra estar junto, participar dos eventos também? Conseguimos. O Preto hoje, que toca o Bar do Dourado, e ele também é antigo ali no bairro ali, das antigas. Até conhece mais gente que eu, né? Porque ele é um pouco mais velho que eu. Mas aonde que a gente sempre traz ali o Boca, que é ali da região, que jogou no Dourado, o Celo, o Pátio, o Tenente. É os caras que sempre estão presentes hoje no clube. Estão frequentando com mais frequência hoje o Dourado, depois que nós assumimos ali. Que legal. E eu imagino que, né, sempre quando tem os bares que são tradicionais, para estar sempre junto com as equipes,
o papo sempre rola lá sobre os resultados, as análises, né? O que aconteceu, quais os resultados do final de semana. E aqui no Impasse de Bola também, o seu programa de toda terça, a gente sempre começa o primeiro bloco revendo alguns resultados dos campeonatos que estão acontecendo na região. E eu queria ir com ele, Amaro Júnior. Fala pra gente um pouquinho aí sobre os resultados do futebol local, cara. O que aconteceu aí nesse último final de semana, nessa última rodada? Alexandre, na Copa Guarani, no Sub-11, o Guarani perdeu de 3-1 pro Pura Arte. E o Moleques da Vila, que é lá do Frei Damião, fez 4-0 na Fazenda do Max. No Sub-13, o Guarani reverteu o resultado, fez 3-0 no Pura Arte. E o Moleques da Vila perdeu de 1-0 pro Fazenda. Então, na verdade, no Sub-11 tivemos vencedores diferentes do Sub-13, né? Isso foi... essa Copa Guarani está sendo realizada no campo do Grecé, alguns jogos no campo do Catarinense. No final de semana, nós tivemos a Copa Brasil de Futebol 7. E foi no Rio de Janeiro, jogou Botafogo, Flamengo, Vasco, Ponte Preta de São Paulo. E nós tivemos aqui a Chapecoense, que treina no R1 aqui, do Rodrigo Rocha. E tivemos o Jardim, que é aqui de São José, Jardim das Palmeiras, né? Jardim. Fizeram a final, os dois, Sport TV. Caramba, que legal. Ontem, meio-dia, o Jardins quebrou a hegemonia, ganhou o time da Chapecoense com 1-0, gol do Wesley, um moleque ali da Ponte Maruim, sabe? Entrevista, ele com o André Santos, abraçado. Loucura. O melhor goleiro e o goleiro menos vazado foi o Rodrigo Rocha, aqui do R1. Esperar, né? Melhor. Que é o goleiro da seleção brasileira, né? O artilheiro da competição foi o Gui, atacante do Paysandu. O atleta de destaque foi o menino do Jardins. E o gol do título foi pelo Wesley da Ponte Maruim. Tu vê, Palhoça tomando conta no futebol 7, né? E foi muito interessante, bem prestigiada a competição. Inclusive com transmissão da semifinal e da final pelo canal Sport TV 1. E é uma modalidade que o pessoal vem aí melhorando e cada vez mais, e a nossa região acaba sendo aí um exemplo aí pro Brasil, e a gente tem grandes destaques. É uma forma de um futebol mais dinâmico, né, Amaro? Ele roubou um grande espaço do futsal. Grande espaço do futsal. O futsal deu uma bobeirinha, o futebol 7 foi lá e conquistou um espaço. O futebol de salão agora está querendo acordar, está buscando, tem o campeonato da liga, mas as equipes de bairro hoje no futsal não se encontram mais. Eu tive a oportunidade, Josi, e isso na década de 80, de fazer competições ali no Caranguejão com 50 equipes. Sabe, na Palhoça sempre tinha, era o açougue do rock, era o Sagitário, era o Supermercado Rosa, sabe? Sempre umas equipes boas. Lá em Santa Mara você tinha o Flacons, e assim, as equipes boas, né? O LSB, e depois foi caindo. Hoje a gente tem dificuldade de fazer uma competição desse nível. Esse pessoal acabou indo para as arenas. Nas categorias menores você faz, mas no adulto não se faz mais. Não se faz mais. Difícil, né? Aí tivemos o cinquentão. O Eldorado foi lá no Atlântico, fez o crime lá, rapaz, o meu time de lá não consegue respirar. O Eldorado foi lá e venceu lá na Barra do Ariri o Atlântico por 1-0. O Monde perdeu em casa pro Palhoça 2-1. O Cerâmica fez 1-0 no Cruzeiro da Guarda. O Independente e Avante não saíram do 0-0. E o João Paulo II também empatou de 1-1 com o Catarinense. Alguma surpresa, Amaro? Assim, como é que tu analisa essa rodada? Não, essa rodada não tivemos surpresa, não. Essa rodada não tivemos surpresa. Os jogos equilibrados, o Cerâmica e Silveira está liderando a competição, né? E seguido pelo Paysandu. E depois vem o Eldorado em terceiro e quarto Avante. São as equipes que vêm pontuando e vêm bem. Inclusive, José, vocês ficaram fora por alguns anos dessas competições a nível de liga. Agora retornando, o cinquentão aquele dia, eu vi, ganhou do Avaí, inclusive, né? Foi 2-1 o jogo, né? Naquele jogo festivo, né? Se eu não me engano, acho que terminou empatado aquele jogo. Foi 1-1? Foi, acho que 2-2 2-2? É, não tem bem recordação. Mas a equipe muito boa, e agora no campeonato municipal também, fazendo frente. O Dourado acho que nunca tinha participado do cinquentão, acho, do Palhocenses. Se eu não me engano, acho que nunca participou. E eu tive a coragem de falar com o pessoal da liga, ali, o Cleito, o Renato. E a gente pegou e foi montando devagarzinho. Eu sei que o primeiro ano é difícil, né? Porque até o pessoal vir, conhecer. Às vezes como a gente é muito jovens, é difícil a gente trazer esses atletas acima de 50 anos, né? Então a gente sempre tem que pegar alguém que conheça esses caras e para poder trazer, né? Até a gente tem bastante gente assim da casa, tem o Paulão, né? Paulão, o ex-presidente Nilton. Tem um volante ali que é bom jogador, Celso, é esse? Tem o Júnior,
o Júnior, que é o volante ali, que sempre jogou na associação, o Vitor, entendeu? Legal. A como é gente que tá tentando vocês- resgatar isso aí. Também, Onde né? é mais disputado, o cinquentão ou o quarentão? Porque a gente também tá rodando, tá tendo o quarentão, né, Amaro? O quarentão, as rodadas são à noite, dia de semana à noite, mas o cinquentão já se tornou tradição, né? De fazer aquele jogo de domingo de manhã, depois se confraternizar, almoçar junto. Mais final de semana e tal. Eu vou contar um caos. Opa, Aqui, vou entrar aqui a no gente caos do... gosta. Tu sabia quem era o goleiro do Eldorado na sua fundação? Não faço ideia. Vocês sabem. O Júnior, né? Não, era o Raimundo, pô. Tá. O Era o Hulk. primeiro goleiro do O Dourado goleiro foi era o Hulk. O Hulk. Time Eu ia bom. arriscar ele, mas- Time massa. Mas não O Brant, foi. Brant, meia. Brant. Precisa ver o meia que Eu era vi o o Brant Brant. jogar, cara. Brant, bom jogador. Aí tem a família do Célio, que era uma loucura, né? É uma Hernani, correria então, louca. Hernani. Tinha o Dé, o meia, muito bom jogador também, na época. O Dé. E já era ali, né? O campo já era Aí ali, tinha mas o foi... Tenente, O Neizinho não jogava lateral. tinha o Tenente, que jogava na lateral direita de zagueiro, já estava mais velho, mas ainda participava. Mas o Hulk era o goleirão. guapo lá do Eldorado. E o primeiro que... goleiro do Dourado. Dois goleiros interessantes de ver jogar, o Hulk de um lado e o Banha do outro, né? Dois caras... Mas o Banha jogava de volante. Ah, é? O Banha Ah, era o volante. Banha era volante. O Banha era volante. E aí tivemos a Série B do Catarinense, né? A competição que o Guarani está jogando. Inclusive, assim, o ano passado eu fiquei na coordenação e na montagem da equipe profissional. Aí a coisa apertou e na logística do dia a dia eu fui lá no Josi. É o seguinte, cara, eu tenho que dar um café para esses camaradas aí. Porra, todo treino tem que chegar com um cafezinho, né? Ou pós-treino. E ele assim, pode acabar com essa correria aí, tá resolvido. Pode mandar para mim que essa daqui eu domino e resolvo. Você mata no peito. Pô, aqui o agradecimento em público também. A gente pegou, tocamos, foi muito legal a parceria ano passado. E esse ano o Guarani agora, ele jogou o clássico com o Atlético Catarinense, havia comentado no programa da outra semana, que era um clássico regional. O ano passado a gente empatou com eles em 1-1 em casa e ganhamos de 4-0 lá no Scarpelli. Esse ano é turno único, então é só um confronto só. E o Guarani empatou em 0-0. O Guarani começou bem o jogo, mas depois tomou um sufoco. Teve o seu volante expulso mais ou menos 15 minutos de jogo. Ai, Ney. E aí tomou um aperto, 2 bolas no travessão, eles tiveram 2 gols anulados, enfim. Mas o Guarani, assim, a gente às vezes diz assim, ó, tem que saber sofrer. E o Guarani soube sofrer. E pontuou no momento certo. Porque além de ir para 5 pontos, manteve o Atlético lá atrás com 2. Então hoje o Criciúma lidera a competição, na sequência veio o Metropolitano e o Guarani vem em terceiro. Então se manteve em terceiro, se manteve bem, mas está tudo embolado ali com 5, 4. O Carlos Renault fez 3-0 a sua primeira vitória em cima do Nação. O Blumenau ficou no 1-1 com o Inter de Lages em casa. O Caravaggio empatou com o Criciúma, pô. Olha só, o que Lá em Nova faz- Veneza, 1-1. Favorece, né? Casinha cheia, lotada. Clássico do Sul, Clássico jogo pra pegando. história também. E ficou no 1-1 lá o Caravaggio e Que o... legal, hein? Histórico, né? Histórico. História. A torcida do Criciúma não se conformou muito, não. Eu vi o manifesto pós-jogo lá, porque o Criciúma ainda acumulou a derrota do Brusque, né? Jogou na sexta-feira, perdeu pro perdeu de Brusque 1 a 1-0, 0, né? que estaria ali no G4, perdeu em casa. Que era E aquele aí- jogo que é atrasado ainda, que ele tinha que cumprir essa tabela. Não. E aí eu tô falando da Série B do Brasileiro. Entendi. Do Série B do Brasileiro. Aí ele perdeu o jogo pro Brusque e aí veio jogar com o Caravaggio no domingo, né? E aí o Caravaggio ali, Empataram. pô, a torcida tomou conta da torcida, empatou. A torcida fica Já meio dá uma conformada olhada com essa pra lá. O situação. Caravaggio é um time novo também hoje, hein? Caravaggio é um time novo. Novo no futebol profissional, né? Profissional. O ano passado eles fizeram o projeto para jogar a Série C do Catarinense e no primeiro ano já subiram. Então já vieram com um resultado Era bem, forte. bem interessante. Né? Eles sempre foram fortes lá na região sul também, no É. Quem não vem bem no Campeonato Brasileiro são o nosso representante na Série D. Na Série D, nossos representantes é o Juventus do Jaraguá, o Marcílio Dias e o Próspera. E a gente está na última posição ali. Na verdade, são grupos de 8. São grupos de 8, classificam 4. E eles estão na última posição com muita dificuldade de classificação. No final de semana, o Juventus fez 1-0 no Marcílio e o Próspera perdeu pro Azures. E na Série C, o Figueira foi a Manaus e não conseguiu vencer a equipe do Manaus. Ficou no empate de 1-1 também. Mas continua bem pontuando, bem na pontuação, está ali na zona de classificação também. E o Avaí, depois de ter feito o crime, foi pro Maracanã e perdeu o jogo pro Fluminense de 2-0. O próximo compromisso do Avaí, domingo, agora dia 26/6, é contra o líder Palmeiras, né? Imagina se todos os caminhos não levam a ressacada. Vai ser, É isso? vai ser Alexandre, eu vou pedir a colaboração, porque na ausência do Najib,
Eu preciso que você me passe o resultado do Quarentão, por favor. Claro, a gente teve a rodada do Quarentão, é a primeira rodada, né? Estreia do Quarentão aqui em Palhoça. Nós tivemos um jogo só, a gente já tinha noticiado ele aqui, que tinha sido no dia 5 de junho, tinha sido Uniçó e Rio Grande. Ficou 4-1 pro Rio Grande, que não estava jogando na Guarda do Cubatão. Então ganhou fora de casa. E nós tivemos essa rodada na semana passada, no dia 14. Nós tivemos SC Independente 4-1 sobre o Atlântico. No mesmo dia, às 20h45, mesmo horário, o Paysandu, ele acabou sendo derrotado por 3-0 para o Paraíso. Esse jogo foi no Aririu, casa do Paysandu. E tivemos o Cerâmica Silveira empatando em 2-2 com o Cerc Liverpool, o jogo que foi no São Sebastião, casa do Cerâmica, todos já no dia 15 daí. No dia 15 de junho, o Cerâmica então empatando com o Liverpool os últimos jogos da primeira rodada, completando a última rodada do Quarentão. A surpresa aí ficou pelo 3-0 do Paraíso, né? O Paraíso tem um time que faz uma correria louca. Eu vi o time do Paysandu jogar, o Marcelinho Silva jogando, a meia, time bom, o Marcinho, treinador, e acabou tomando 3. E o empate do Cerâmica também foi surpresa. O Rio Grande não, porque já sabia que o Rio Grande montou uma equipe forte, mas o empate do Cerâmica e o 3-0 que o Paysandu tomou, eu tomo como surpresa também. Já dá pra dizer que no Master o Rio Grande é um time que vem se destacando nos outros anos também, né? Eles trabalham forte, muito, né? nessa base, né? Chegaram na semifinal ano passado do Quarentão, contra o Cerâmica, né? E como tá a base lá no Eldorado, assim, como que vocês veem essa nova geração e como tem sido o cuidado de vocês com os menores? Cara, o Quarentão a gente não tá disputando, a gente tá preparando agora pra primeira divisão do Palhocense, estamos aí nos bastidores aí, já temos um elenco mais ou menos formado. E estamos deixando. É uma camisa respeitada na Grande Florianópolis, assim. Existem figuras importantes do futebol que curtem defender o Eldorado, né? Por conta dessa história. O Eldorado hoje na Palhoça, pra mim, é um dos grandes, né? O Eldorado acho que foi um dos mais finalistas hoje aí no Amador, mas tem um negócio enterrado lá que... na trave direto. Vice-campeão, acho que é mais que o Vasco. Nessa história o Eldorado realmente, né, foram alguns vice-campeonatos, né? Mas e a gente, o brasileiro, ele valoriza muito só o título, né? Não a equipe que chega, né, às finais. Mas assim, ó, a praça de esporte de vocês tá um brinco, coisa linda. Sempre bom gramado, sempre bem cuidado, sabe? Um bar muito acolhedor. E isso também atrai os atletas a participarem da Uma localização incrível, né? E ali naquela parte do térreo, agora um pub, um bar muito bem montado, de bom gosto, né, Josi? Ficou muito legal, né? Ali tinha um bar desativado, né? Que foi o primeiro bar do Dourado, era ali embaixo. E ficou um tempão ali parado, daí eu tive a ideia de restaurar aquilo ali. E pra ter uma renda pro clube, né? Uma renda fixa. Melhorias ali pro clube, né? Entendeu? Pra não depender muito também das placas, dos patrocínios, porque o clube tem despesa, né? De janeiro a janeiro tem despesa. Os sócios hoje do Dourado pagam só de março até dezembro. Janeiro e fevereiro eles não pagam, né? A gente já cobra um pouquinho a mais pra não precisar pagar janeiro e fevereiro, que a gente não tá no clube, não tem ninguém ali. Então a gente tem que fazer essas rendas extras para poder manter o clube de pé, né? Ô Ney, e aquela quadra de sintético lá? Aquilo lá ajuda na receita do clube de vocês? Como é que é? Ajuda, né? Aquilo lá, a administração de vocês? Como é que funciona? Mensal, sim. Isso. É tudo alugado. Vocês alugaram e tem a receita do aluguel. Tudo dinheiro pro clube, né? É uma renda que acaba ajudando ali financeiramente, né? Pagando algumas coisas e tal. Mas é tudo do clube, sim. A gente costuma dizer que no Brasil o cara ser empreendedor, né, é quase que beira assim, a loucura de tanta coisa que se tem hoje na administração de uma empresa. Vocês hoje têm a Josepan, que já é, né, uma marca de muita força, né, na região inteira. Imagino todos os desafios de se manter uma marca dessa, mas vocês assumiram um outro desafio de, né, ser líder aí de um time que tem todo esse histórico e que também é cobrado. O que movimenta, o que impulsiona uma pessoa a aceitar um desafio como esse? Cara, eu sempre me criei no Dourado ali desde 99.
ele participava da escolinha, na época o Edson Neri era o professor da escolinha, e o cara vai criando aquela paixão, entendeu? Tava naquela final lá do Guarani e Eldorado? Tava naquela final em 99. Fizesse o quê? Fizesse a preliminar? Fiz a preliminar lá do jogo. legal. Tá na história, porque foi, comentamos aqui. Então a gente queria aquela... a escolinha, a base é importante dentro de um clube hoje. Porque o cara vai criando um amor pelo clube, vai criando uma paixão, Aquela entendeu? identidade, né? É a identidade pelo clube. O Dourado pra mim hoje no Amador, é uma paixão pra mim, entendeu? Eu defendo de unha e carne. Então o cara vai criando aquele carinho. Pra mim, em 99, como o Amaro falou ali, pra mim foi o melhor time que o Dourado teve. Fez a final com o Guarani sempre mais acima. Mas pra mim foi o melhor elenco, foi vice-campeão, mas pra mim aquele elenco é inesquecível, até hoje Legal, eu lembro. tá na história. Foram 2 finais seguidas com o Guarani. 98, 99. o segundo jogo foi aqui no Renato Silveira e o 99, o segundo jogo foi O lá no Dourado chegou em Silveira. 3 finais em seguida. Em 2000 chegou contra o Avante. Foi 3 vezes vice-campeão. A gente tem, daqui a pouquinho a gente tá indo pro nosso primeiro intervalo, mas a gente tem aqui nos nossos estúdios hoje nos acompanhando o historiador de Palhoça, o João José da Silva, fundador do Palhocense, que também tem e guarda muito da memória né, das equipes, das finais, essas fotos, né? O Eldorado também tem lá um hall de fotos ou dos presidentes, consegue preservar parte dessa história que a gente está contando aqui? Sim, tem lá todos os espaço presidentes reservado. que passaram lá dentro da sala lá da Legal. presidência. Tem As várias fotos tem as fotos do pessoal do formações. time. Inclusive tem esse time que eu falei de 99, tá lá na parede. Então assim, esses caras vão lá hoje, eles vejam lá e ficam dando história, né? E pô, eu adoro história, né? Que bom. Tu sabe que em 99 a gente fez essas finais com o Eldorado e dali veio um meia que nos ajudou demais no futebol profissional, que foi o Éder. O Éder. Pô, meia canhoto, bom jogador. Apresentado praticamente nesse campeonato. Não, a gente pra jogou vocês. contra, né? E aí a gente. Aí foi assim, né? Veio o Éder do Eldorado, veio o Sandro Cabeção do Avante, nós fomos montando assim, o Quinho do Paysandu, nós montamos o time naquela época assim. O Jair, o Pé de Pano lá da Gamboa, o nosso time foi montado mais ou menos. O Vilcinho, né? Que é remanescente do próprio Guarani, o Ulisses, goleiro. A gente foi montando o time assim, então aí trouxemos mais uma meia dúzia de jogadores e fomos pro choque. Naquele ano ficamos em terceiro lugar na competição. Por pouco a gente já não subiu. Perdemos a semifinal pro Inter de Lages. Olha só, você está acompanhando o Impasse de Bola, o seu programa semanal sobre o futebol palhocense, sempre numa resenha interessante, sempre com o Amaro Júnior e Najib Pierre. Hoje está no DM, comentamos, mas está nos acompanhando também ligadinho aí no Impasse de Bola, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Você está na Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. A gente vai pro intervalo rapidinho e a gente já vai voltar porque temos o Impasse de Bola da semana, temos também os causos da bola. A gente quer saber um pouquinho mais sobre o Eldorado, esse time que a gente homenageia e revisita hoje nas suas histórias aqui no seu Impasse. Dá um tempinho, a gente já volta já. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. A rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça.
Voltou o impasse, autorizado, bola ao centro novamente, porque estamos no nosso segundo bloco do programa de hoje, Impasse de Bola, sempre às terças-feiras pela Rádio PH, a rádio que toca palhoça. Você nos acompanha pelo Spotify, também pelo Deezer. Estamos em mais de 15 agregadores de rádio pelo mundo inteiro, ao vivo no site da CDL, no site do Jornal Palhocense, também no nosso site phradio.com.br. Você também acompanha as novidades lá no nosso Instagram. Se inscreva, siga a Rádio PH. Também nos acompanha pelo YouTube ao vivo e pelo Facebook com imagens, pelo Jornal Palhocense e também pela Rádio PH. Estamos indo para o nosso segundo bloco, hoje recebendo dois amigos do Eldorado Futebol Clube, o Ney e o Josi, duas pessoas queridas no meio futebolístico. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre os últimos resultados do campeonato que estão ocorrendo na região, e a gente entra no segundo bloco sempre falando sobre as polêmicas que cercam aí a última rodada. Então eu vou diretamente com ele, Amaro Júnior. O que tu destaca aí que são os pontos de impasse da bola dos últimos movimentos futebolísticos da região? Eu vou trazer dois fatos. O primeiro deles eu vou falar sobre a Interliga novamente, né? Estou sendo repetitivo, mas como o julgamento foi na semana passada, foi durante inclusive o nosso último programa, e as equipes palhocenses que foram punidas, Alexandre, com uma pena mínima de R$100 no artigo 101 e R$100 no artigo 203. Pegaram R$200 de multa e foi mínimo, então foi bem interessante. E aí a perda dos pontos em disputa. Todos tinham a expectativa de que perdesse 6 pontos, mas aí foi perda de pontos daquele jogo. Daquele jogo. Então, assim, a plena condição de voltar e classificar, as 3 equipes estão na disputa. Mas hoje, nesse momento, está se encerrando o prazo para alguém que queira recorrer. Mas eu fiz o contato com as equipes, ninguém tem esse interesse em recorrer. Que bom, né? Aceitaram, então acho que vai terminar de boa. E um outro esclarecimento é o seguinte, é que a Liga de Santo Amaro, todo ano uma liga fica responsável na promoção da competição Interligas, e a desse ano é a de Santo Amaro da Imperatriz, que é responsável pela organização, e o presidente Éder é que está no comando. Então está tudo interessante, volta tudo ao normal agora já no próximo final de semana. Então esse foi o grande impasse. Então assim, as equipes amadoras têm essa dificuldade, né, Josi? É de contratar um advogado, né, para fazer a sua defesa, e eles foram lá sem advogados, eles mesmos fizeram a defesa. O Cleiton defendeu o Paysandu, o Avante mesmo se defendeu, enfim, né? Pelo jeito defenderam bem, né? Se defenderam bem, argumentaram bem. Bom. E conseguiram ter a pena mínima. Na verdade, isso poderia ter sido tudo resolvido no bom senso, não precisava ter chegado nesse ponto. É só ter transferido o início da primeira rodada para a semana seguinte, que não teria prejuízo algum. Agora já não teve rodada no final de semana devido ao prazo, né? Então se perdeu mais tempo mantendo aquela rodada onde teve apenas um jogo do que se não tivesse feito. Mas enfim, agora volta tudo ao normal, e aqui fica o nosso desejo de sucesso aos nossos representantes. E pelo que tu trouxe na semana passada, analisando a última rodada, nós temos uma boa situação aí para as equipes palhocenses, né? A gente continua então com essa esperança redobrada aí de um bom resultado no Interligas. É verdade, né? Principalmente assim, a equipe do Avante e do Paysandu investiram bem, trouxeram bons jogadores. O Liverpool também fez uma equipe muito competitiva, né? Estreou com uma vitória elástica. Uma vitória elástica também. Então os 3 caminham a passos largos aí para classificarem. Tá? E o outro impasse que está todo dia, quase todos os dias na nossa tela, é o VAR, né? O final de semana o VAR também, poxa, o jogo do Inter e Botafogo, não sei se vocês acompanharam. Foi. Pênalti, que loucura aquele pênalti, né? Um pênalti ocasiona a expulsão do atleta. Né? Porra, todo investimento. Às vezes a gente acha que isso acontece com um time pequeno, acontece no amador, que ela tá mal intencionado. Mas não, é casinha cheia, tudo cercado de câmeras e tal. E ainda se equivocaram, mesmo vendo as imagens pelo VAR, né? Até um leigo, né? Olhando ali, ele conseguia perceber que realmente primeiro bateu na barriga do jogador e mal, não sei nem se pegou no braço, assim. E como que ali naquele ponto ele não consegue ter essa visão, né? A interpretação, na verdade, é assim, falta um pouco de coragem pro árbitro ir lá, ver o que foi chamado e vir com a sua opinião, com a convicção da sua opinião, e permanecer com a discussão, né? Às vezes não, às vezes o cara que tá lá em cima da cabine vem, interfere e a decisão dele tá
Tá feita tá já, né? concretizada, né? Terceiriza talvez uma... e daí Transfere a responsabilidade, né? Sim. Aí, Não foi eu, foi o VAR, é que tem lá em cima. Segue o jogo. tirar da reta, né? E daí me parece que também isso acaba mexendo um pouco com o equilíbrio emocional dos jogadores. Eu acho que, né, no final acabou... O jogo ficou tenso depois daquele Pô, fato, né? Até na verdade, assim, ó, eu costumo Deu dizer briga, que, Deu, né? é, que às vezes tu cria um fato, né? Às vezes tu cria um fato. Naquela situação criou um fato. O Botafogo se sentiu provocado com aquilo ali, depois ainda foi buscar o empate, né? Com 2-0, ainda foi lá e buscou o empate. Quando eu passei os resultados, como a Chapecoense... O jogo da Chapecoense foi na sexta-feira, a Chapecoense também foi lá na Bahia e cometeu o crime lá. Venceu o Bahia, que está ali entre os 3 primeiros, entre o terceiro e o quarto, e foi lá e fez 1-0 também, saindo da zona de rebaixamento, deu um gásinho pro Verdão do Oeste também, a vitória do Bahia fora de casa. Queria que vocês falassem um pouquinho pra gente sobre, não sei, alguma polêmica que na história do Eldorado tenha marcado vocês. A gente sabe que o futebol palhocense é cheio de rivalidades, né? Não sei se o Eldorado teria assim, um rival mais na mira, assim, que sempre tem uma situação, alguma história que de repente vem à mente de vocês envolvendo esses fatos assim, fora da... dentro ou fora das 4 linhas, assim, vem dentro da história do Eldorado, recentemente? Cara, eu lembro, a rivalidade, antigamente tinha mais rivalidade, né? Hoje até que o pessoal é mais amigo, né? Um respeita mais um pouco o outro. Mas falando daquela história lá de 99, o Eldorado tinha uma rivalidade enorme contra o Guarani. Né? Eu acho que era todos contra o Guarani. E ali se media força, né, Júlio? Havia um equilíbrio técnico muito grande, né? E o Guarani foi lá no Eldorado e até as torcidas, eu acho que andou quebrando na época o ônibus Guarani lá. A torcida lá. Eu já não lembro disso. A estrada ali era de chão na lateral, na lateral da Pedra Branca. E deu um bafafazinho lá que até hoje tá na minha memória, assim. Mas 99 isso. Mas porque sabe Era o que jogo é? grande. Foi ontem, 23 Não, mas aquilo anos. ali é um acúmulo de emoções também. Eu relatei E foi aqui. casa cheia, nunca vi tanta gente naquela Aquilo ali foi no programa piloto que eu falei. Quando chegou em 99, 98, a final foi no Guarani. E eu vou resumir muito, mas assim, ó, era o 4º pênalti do Eldorado. Se o Luizinho faz, acaba. O Eldorado era campeão. E o Ulisses pegou. Aí nós temos que fazer para não acabar. A gente bateu e fez, empatamos. Aí jogamos a responsabilidade pro André, lateral. Aí o André bateu, o Ulisses pegou. Pô, ele teve 3 oportunidades do título, né? De ganhar e não defender uma ou fazer em 2 pênaltis. E a coisa não aconteceu. Aí o 6º pênalti, os 2 converteram. E no 7º pênalti, o Ulisses pegou de novo e bateu e fez. Entendeu? Pô, era um time que estava muito próximo do Eldorado. Isso tudo mexe muito com a situação. Né? O Eldorado, ele tem um título municipal só. E ele chegou várias final. Que na tua camisa é essa estrela maior que tá em cima? É o único campeão da Interliga de Palhoça, é o Eldorado. Olha só. Então a gente tava comentando agora há pouco sobre Interligas, então é um marco também na história do Eldorado. Eu até brinco com o pessoal, o único campeão da Champions League é o Eldorado. Muito legal. Mas sempre foi uma equipe muito simpática com as demais, assim. Nunca se sustentou muito esse nível de rivalidade com o Eldorado. Muito mais tranquilo, assim, sabe? Mas o Eldorado foi vice-campeão também pro Avante e pro Cerâmica também, não foi? Foi. Perdeu pro Cerâmica, né? Já perdeu pro Cerâmica. Perdeu pro Cerâmica. O Eldorado chegou muitas finais, é como eu venho falando, mas chega na final, acontece alguma coisa. Já foi um vice pro Paraíso também, Paraíso foi Paraíso também. Acho que o Paraíso tem um título, né? Se eu não me engano, tem um também. título. Foi campeão em cima do Eldorado. E como que tá a preparação da base, dos pequenos, né? Os jogadores do futuro, assim. Como é que o Eldorado tem se preocupado com isso? Quem que coordena hoje essa parte que é tão importante? Cara, hoje a gente tem uma escolinha dentro do clube que a gente tá, né, criando uma sementinha, que é uma semente que tinha morrido e estamos tentando resgatar isso de volta, né? E hoje quem coordena isso é o Chipote, jogador profissional. Hoje ele, né, mora na Palhoça, jogou no Guarani. E hoje ele que toca a escolinha do Eldorado. Que legal. Segunda e quarta-feira os treinos. Ali no campo mesmo? No campo mesmo. Que legal. E ainda há vagas, se a criançada quiser participar, são jogadores ali daquela região? Tem vaga até 15 anos. Olha que legal. Até 15 anos pode procurar lá eles lá. O Chipote é um cara bem centrado. O Chipote foi capitão no clube ali no Guarani, ajudou por demais, um cara sensacional. E tem um moleque que joga muito, hein? Tem. O filho dele, bom jogador. João.
Muito bom jogador. Aquele menino dele, o que é? Sub-13, Sub-11? Sub-12. Sub-12? E consegue treinar ali com vocês Bom também? jogador, ou tá na escolinha lá, né? Ele tá treinando. Tá no ali. projeto junto. Olha que Tá no bom. projeto e ele também treinando no Rio Grande também. Bom jogador, menino. Mas dá lá um trabalho diferenciado no Rio Grande pra essa categoria. Trabalha mais o rendimento já. É, mais rendimento. E como funciona hoje o apoio da comunidade, dos empresários? Como é que vocês percebem isso? A gente veio de um período de pandemia. Isso acaba estando presente em qualquer assunto que a gente vai falar sobre patrocínio, apoio, esporte, cultura. Mas o pessoal já superou isso, já não tem mais isso como desculpa, já vê no esporte uma possibilidade de investimento e também de não só ajudar, né? Mas sim saber que a tua marca tá ali em exposição, no peito do jogador. Isso faz uma diferença, né? Eu acho meio difícil ainda, né? Ainda é complicado. É complicado ainda, o cara é empresário, o cara sabe disso. Uhum. Então, às vezes uns se negam, uns gostam do clube e ajudam, né? Porque gostam do clube, gostam de estar ajudando, sabe que é para um bem maior. Tem uns que às vezes é uma vaidade que rola entre o pessoal da diretoria. Sim. Enfim, várias... Tem muita coisa por trás sempre, né? Mas Tem até que que saber administrar tudo Mas isso. ainda estamos no caminho, assim. Tem um resultado bom ainda, não dá pra... Os patrocinadores estamos cada vez crescendo ali. Mas vocês alimentam... outras equipes ali também utilizam a estrutura de vocês, né? Sim. Vocês têm o calendário ali semanal, como é que é? Quarta, quinta, sexta e sábado. Quarta, quinta, sexta e sábado. Tem dias ali que é alugado, né? A gente aluga o campo, né? Pra ter uma renda até pra poder pagar as despesas também. Porque a nossa despesa ali é bastante despesa. Bem né? alta. Com o clube amador, né? Sim. Porque a gente tem um funcionário fixo dentro do clube que quando eu assumi, eu fiz uma lavanderia no clube, a gente tirava a roupa dali para os outros lavar. Hoje o clube tem uma lavanderia, tem máquina de lavar, tem um funcionário para isso, para limpar os vestiários, para cuidar ao redor do campo. Manutenção, cuida de... Ali onde que é o todo estacionamento, espaço. onde tem aqueles pés de árvore plantado, as folhas caem, ele que limpa tudo. Legal. Entendeu? Pra gente manter um negócio bonitinho, né? Porque a gente quer sair de casa e ter um conforto. Sim. É o que eu falo pra eles. E esse conforto gera custo. E a excelência, né? A excelência normalmente está nesse detalhe. Vocês, como empreendedores lá na Josepan, conseguem perceber o quanto faz a diferença e conseguem colocar isso também em prática ali. Numa fala anterior, vocês comentavam sobre os associados. Amaro, essa é uma prática comum, assim, entre as equipes amadoras, conseguir ter o associado, que é aquele cara da comunidade, pessoa física que ajuda e tal. Isso faz a diferença para a equipe? Como é que tu vê isso? Ajuda, mas é difícil de trazer, sabe? Geralmente traz quem participa da vida do clube. Ou você joga numa equipe de veterano, ou tens um filho que está na escolinha, ou você é muito ligado à equipe do principal que joga. Então, quando está muito vinculado, aí você participa. Sim. Caso contrário, é difícil, adepto. Ser sócio por sócio... Sócio por sócio é complicado, sabe? E Sócio atleta a gente tem. sócio atleta tem, porque aí utiliza a estrutura, né? Eu vou te dizer, eu sempre uso o Guarani como exemplo, o Guarani não tem 50 sócios. São 50 sócios, muito poucos sócios. Muito E poucos. insistir talvez nessa política nem seja tanto o caminho, porque Eu sou franco, hoje para nós já não é nem mais conveniente. É melhor que ele vá ali e pague o ingresso, assiste o jogo, do que pague os R$30 mês, porque a coisa não acontece. Uhum. A coisa não acontece. Hoje quem mantém, quem vive a vida do clube, que são os conselheiros, que é o caso, certamente vocês têm, né? Que são os diretores, o conselho, e aí aqueles que participam da vida do clube, jogando, interagindo, vendo, fazendo Acaba a corrida se dia a dia. juntando, Sim. É mais O ou menos Dourado isso. hoje tem 63 sócios atletas. Olha só, Ativo. bastante. Aí tem 3 Masters. mais do que o Guarani viu essa rivalidade, já o Dourado já ganhou do Não, Guarani, que tem bastante, mais associado que o Guarani. Mas tem. As equipes do Amador tem. Eu comentei aqui num outro programa também. O Atlântico, além de ter os seus sócios atletas, os seus sócios, eles criaram um sócio patrocinador que funciona muito bem. Então é aí uma cota maior, né? A cada sócio dá R$100 e aí usufrui. Quando tem um evento no clube, tem um convite especial, a camisa sempre... Tem a logo e tal. Que festeja o aniversário do clube. Mas o cara ganha. sempre andando aí na redondeza aí, participando dos campeonatos e vendo. E o cara vai aprendendo com os outros também. E o Paysandu tem um clube dos 13. E isso me chamou bastante atenção. O clube dos 13 são 13 caras que ajudam o primeiro time do Paysandu. Entendeu? Eles têm uma camisa diferente. Então alguém ali dá um trocadinho pra poder custear no custo do primeiro time. Eu achei interessante isso, já botei isso na diretoria. O pessoal gostou também. E nós estamos com essa linha de raciocínio. De adotar um atleta interessante, Isso, isso precisa de um pontual, né?
não achei o meia ainda, né? Preciso de um meia, aí preciso de um atacante de beirada. E aí, às vezes, tem que fazer um certo investimento e tu acha um padrinho, né? Tu vai atrás do padrinho. É assim que funciona, o amador é danado. E no mais, Alexandre, é fazer do churra lá na sede para vender, né? Para trazer a rapaziada junto e assim vai. É fazendo carreteiro, é fazendo uma roda de samba, né? É mais ou menos isso, um pão com linguiça, assim vai. É isso aí, é sempre a criatividade, né, do brasileiro, do empreendedor também, colocando isso aí a serviço do futebol, né, o nosso futebol local. A gente hoje está conversando com o Ney e com o Josi do Eldorado Futebol Clube, contando um pouquinho da história. E no último bloco do Impasse de Bola, a gente vai para esse espaço realmente da nostalgia, a hora que a gente abre o sarcófago e é cheiro de mofo, porque é história antiga. Tem cada coisa que é do Arco da Velha e a gente sempre fica muito feliz em ouvir essas histórias. Você está na Rádio PH, rádio que toca palhoça, sempre acompanhando aí o Impasse de Bola nas terças-feiras às 19 horas. Também temos reprise aí durante a nossa programação, mas você pode, se perder algum detalhe, você pode acompanhar lá no Spotify o nosso podcast, no Deezer também, ou no YouTube, no Facebook. A gente sempre tem esse conteúdo aí guardadinho para você acompanhar sempre os maiores e os melhores detalhes do futebol palhocense. A gente vai para mais um intervalo rapidinho e já a gente volta com os causos da bola do futebol palhocense. Fica aí, a gente já volta. Até mais! Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. A rádio que toca palhoça. Você está ouvindo Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Esse é seu Impasse de Bola, o seu programa semanal, sempre às terças-feiras, falando sobre o futebol palhocense, futebol da região. Hoje a gente, chegando aí ao último bloco do Impasse de Bola dessa terça-feira, dia 21 de junho, recebemos o Ney e recebemos o Josi do Eldorado Futebol Clube. A gente contou um pouquinho aí sobre o futuro do clube, a base, né, os jogadores aí do futuro. No último bloco a gente comentou um pouquinho, mas no terceiro bloco a gente sempre deixa reservado para o nosso momento nostálgico. A gente quer saber um pouquinho sobre a nossa história do futebol, porque a gente só ama o que a gente conhece. E cada semana a gente conhece um pouquinho mais da nossa história, dos nomes dos nossos clubes, dos nossos ídolos do futebol, que já desfilaram pelos nossos gramados. E eu vou para ele, a enciclopédia do futebol palhocense, Amaro Júnior. O que tu separou pra gente do caos da bola dessa terça-feira, cara? Eu vou provocar os convidados, né, Alexandre? Me permite. Lá vem. O Josi, jovem presidente, 34 anos, né, Josi? 34 anos. Gurizão, tive o privilégio de ir no seu aniversário. Josi, 2019, você estava à frente do Noroeste na segunda divisão e à frente do Eldorado na primeira divisão. Me conta um pouco dessa história. Até o pessoal às vezes me perguntava, mas tu é presidente de um clube e estás tocando outro time? Como estar em dois lugares ao mesmo tempo? Aí eu falei assim, não, tô armando uma casinha para o pessoal ir para lá.
aqui é a segunda divisão, não tem nada a ver com o que a gente vai jogar. Então a gente vamos preparar o time aqui, essa base aqui que eu vou fazer, a gente já leva pronto pro Dourado. Fica mais fácil, né? Aquela final foi com o Biliteiros? Foi com o Biliteiros. Biliteiros, foi lá no campo do Noroeste, né? Foi. Que agora virou Lembra? o Pagani, né? Time Pagani. bom, não. Eles viraram o Pagani. O Biliteiro virou o Pagani. Por arte era um dos favoritos, não conseguiu chegar naquele ano. Foi um campeonato. Pô, E naquela segunda divisão serviu pra te montar a base do Eldorado pra jogar a primeira divisão. Foi a base que a gente chegou na semi com o Atlântico. Com o Atlântico. Fomos campeão invicto na segunda e chegamos na semi com o Atlântico. Tava no jogo 2x0, Era bobeira. um monte de gente se machucando ali. O Johnny fez a substituição e não deu certo. E eles chegaram ao empate e foram pros pênaltis, levaram e foram pra final com o Paysandu. Tá, e durante a pandemia, como é que o clube ficou nessas competições? Ficou. Porra, eu sempre falo. Tivemos uma Recopa nesse meio aí, né? Foi 2020. 2020. Antes da pandemia ainda. No começo ali da pandemia, né? Foi Acabou março, o carnaval, acho que a gente Foi bem feita a recente, Recopa né? ali, né? É porque a Recopa sempre inicia, né? A temporada, né? Foi em fevereiro, se não me engano, fevereiro. Isso. E aí março se fechou. Se fechou. E aí vocês fizeram a Recopa contra o Paysandu. Noroeste e Paysandu. Noroeste e Paysandu. Aí foi um jogo, casa cheia, lotado. Vocês trouxeram o Marquinhos Santos, inclusive, né? Fui trazido o M10 pra. O M10. O olho até brilhou, hein? Irmão dele, o Gustavo, né? Gustavo. Pô, eu falei com o pessoal da Liga, o Marquinhos não estava inscrito no Noroeste. Daí a gente abriu mão do Matheus, que daí foi jogar pro Paysandu, e a gente podia trazer daí o M10. Meio que foi feita uma troca, né? Uma negociação. E Legal. foi feita uma Recopa inesquecível. Quem foi naquele jogo sabe que foi Eu assisti o jogo. Pô, um jogo top, pô. A gente foi derrotado, mas O presidente do Noroeste foi em cana, pô. Esse jogo. Meu amigo Sandrico. Meu amigo Sandrico, artilheiro, pô. Artilheiro quando jogava. Jogou no Guarani algum tempo, marcava muito gol. E aí naquele dia tava meio nervoso, Foi a emoção a turma da teve que presença. dar um calma, Sandrico. Mas explica pra gente um pouquinho o que é a Recopa. Pra quem não acompanha tão de perto assim o futebol. É um jogo só? Como funciona? Que É ideia um jogo essa? só. É um jogo só. É o campeão da segundona com o campeão da primeira do ano anterior. Abre-se a temporada do ano seguinte com a Recopa. Esse ano a Recopa foi entre o Paysandu e o Pura Arte. O Paysandu tornou-se campeão novamente. bicampeão. Bicampeão. E daí jogo equilibrado de novo, hein? Jogo. Foi 4x3, né? O jogo, né? Jogão. 4x3. 4x3. Jogão. Jogão. O Paysandu chegou a fazer 3x1, Pura Arte foi lá, buscou o empate. E no final o Paysandu... E é um jogo daí cheio, né, de toda uma preparação e tal, é um grande show. E como que foi? O M10 deu show? Ele se poupou? Como é que foi, assim, jogar com... ver o cara jogando nos nossos gramados? Como foi isso? Cara, foi um jogo top, assim, ó. Pegado. Foi um jogo pegado, o time dos caras bem qualificado, né? Um time bem pronto. E eu ainda até brinquei com ele, porra, tá querendo o jogo, né? Chegou a dar um carrinho na lateral uma hora Coisa que ele não fazia Verdade. no profissional. É que o Paysandu, ele já vem mantendo a base já faz alguns anos, né, Josi? Isso vai entrosando, né? Vai entrosando. Eles O vão Sondós trazendo... faz um belo trabalho lá. Eles fazem algumas peças pontuais e vão só encaixando no time. E aí fica um time mais... Já tem uma base, né? fortalecido, Pronta. Tem uma base. É um time forte há anos. Não, né? foi um Nelson- jogo lindo que começou que a minha filha cantou o hino de Palhoça no início já pra começar, então tinha uma Foi emoção marcante também. própria. Muito legal, muito legal. E aí, para buscar lá no fundo do baú, Dale. eu comentei aqui no início do programa a respeito do Hulk, né? Goleiro, depois virou treinador também, enfim. Mas nessa década aí, final de 70, início de 80, o João está aqui acompanhando nos bastidores, vai lembrar que nós tínhamos a Copa Arizona, que era a Copa do futebol amador. Loucura! Participavam todas as equipes do estado e depois teve um sul brasileiro. E como é que você vai vender a imagem de quem fuma com o futebol, né? Pô, Que era uma marca de cigarro, claro, isso? a Arizona é uma marca de cigarro. Cara, mas essa Copa Arizona era muito cobiçada. loucura, cara. A final regional era no Orlando Scarpelli. A primeira competição, o primeiro ano, o Ajax foi campeão regional. Foi fazer a final, foram 4 equipes para São Paulo, o representante paranaense, o gaúcho, o paulista, e o Ajax foi vice-campeão. Então era a Copa Arizona. E ali se revelou muitos atletas. Mas era obrigado a fumar, Amaro? Não, não precisava, só a marca. Mas na época, fumar era Era charmoso. charmoso. Era legal, Se vendia né? essa imagem. As propagandas da Hollywood, né?
tinha um cigarro, né? Um cigarro Hollywood, o Minister, o Arizona. E era o Arizona, era a Copa Arizona. Mas ficou alguns anos. E qual o nome regional aqui que se destacou na Arizona? Você lembra? Assim? Era o Ajax. O Ajax do Saco dos Limões. Tinha o Saldanha da Gama, tinha o próprio Guarani, né? Mas o Ajax é que conseguiu ir mais longe naquela situação. E nós já tínhamos a presença do nosso lendário Hulk nesse cenário. O Hulk já... mas foi ali o Eldorado começou... Eu não sei se até se o Eldorado participou de alguma edição da Copa Arizona ainda. O Sejan do Caminho Novo participou. Eu lembro do Sejan jogando, do Guarani. Mas ali o Eldorado é de 81, né? 81. Foi logo na fundação. E o Eldorado começou com um time que era uma mescla assim meio que de veterano com o primeiro time, sabe? Como eu citei aqui, jogou o Tenente, lateral direito, que eu tive o prazer de jogar com ele lá no Cerâmica, que é pai do Luizinho. Ali tem sangue bom ali. Bolão. Do Bolão, né? O Bolão foi zagueiro nosso também. Também jogou era o camisa 10. O Brant era o camisa 10, tinha esse Sidé, tinha os irmãos do Celo. Né? Aí depois veio a outra geração, que aí o Éder, enfim. Essa geração aí dos meninos do Celo aí, rapaz, isso era uma loucura. É o que o Vaninho fez depois, agora no final aí. Sim. Era mais ou menos o que ele bagunçava. Na década de 80 e 90 ali, ele bagunçava. E acredito que também muita gente começou a jogar, às vezes, para jogar na Copa Arizona. Equipes, às vezes, também, né, aproveitam esse momento em que tem uma visibilidade para o futebol amador e acaba surgindo aí, como foi em 81, o Eldorado acreditar, né, num caminho. Numa época também que o Eldorado era muito diferente, né, do que eram, né, algumas comunidades ali com casas de Coab, enfim, era uma região bem diferente. Algumas fotos antigas mostram isso. E hoje o Eldorado está no meio de um crescimento populacional e também empresarial muito grande. A gente tem a Pedra Branca logo ao lado, né? Temos duas áreas industriais, então é uma área também com muito investimento novo, né, Josi? O Brant até falou esse tempo atrás, nós estávamos conversando, e o Dourado, eles deram o final do Dourado para fazer o campo. Ali já era o final do bairro. Do bairro. E hoje é a entrada da Pedra Branca. Né? E como muda bastante. Local privilegiado. Eu acompanho essa trajetória toda do Eldorado aí. Eu brinco com o Brant, dei muito carrinho no Brant. O Brant jogava muito também, muito bom jogador. Eu vi o Brant muito bom jogador. E aí esse pessoal trouxe, veio crescendo. Aí depois criou-se um pouco da rivalidade com o time da associação ali, do Vitor e tal, né? Hoje já... Não tem mais essa rivalidade. Não tem mais essa rivalidade, né? Mas a região ali também criou outras equipes, né? Tem bastante time ali, né? Ali atrás ali tem o União Brejadoense, tem o Atlético. O Mondel existiu. O Mondel. Tem vários times ali do bairro ali. Então, mas não cria, né? Porque o Dourado hoje tem os Master, mas eles não participam de campeonato, onde não cria essa rivalidade. Sim. Assim, entendeu? Uhum. É mais jogo de pelada, sábado à tarde. Ali tem os amigos do Rei também, não é? Tem uns amigos do Rei. Ainda tem? Ainda não tem mais. Era o Fabinho que ficou tocando, mas acho que ele não toca mais, não. Os amigos do Rei eram os amigos do Hulk, né? Os amigos do Raymond. O Raymond, o cara tem que respeitar. Eu acho que foi um dos caras, né, que ele fez pelo Dourado não existe, entendeu? Meu Deus do céu. É legal poder revisitar também essas imagens lá, né, na sede de vocês. E tipo, como eu participava ali desde 99, né, criança, vendo tudo aquilo ali, então eu não achava legal, tipo, deixar na mão de qualquer um, entendeu? Aonde, tipo, vou ter que assumir, entendeu? O cara tem essa paixão pelo clube, então o cara não pode deixar a vez na mão de aventureiros, né? O cara também tem que conhecer um pouquinho da história do clube, tem que, né, o cara... E eu vejo também que a Josepan é um grande incentivador, tá aí na camiseta e como que é para a empresa também ter o nome de vocês associado a uma questão de saúde, de cultura, tradição do bairro. Eu acho que isso também é importante para a empresa também, né, Josi? Fica o exemplo também. Apoia o esporte, né? Sim. A gente gosta muito, né, de apoiar o esporte ali, né, da comunidade. Né, sabe que clubes também. Esse assunto que vocês tocaram agora, Ney, me chamou a atenção. É que a gente vê nos bairros, a comunidade assumiu, né, a responsabilidade. Se você vai no Atlântico, é o Murilo, que é um torcedor fanático, louco, né, cara? O Nelson acabou trazendo ali o Chico do sul brasileiro, que a gente dizia, né? O Chico, o Rogério lá, o Roxo, lá do Aririu, aquela turma toda também assumiram. Lá no Noroeste agora, o Leandro, né? Ainda jovem, atleta e tal, mas assumiu a responsabilidade com o seu grupo de trabalho ali. Lá no Cerâmica, não foge disso, né? O Batista, o Vaninho, que também
tocam. Então, a gente vê que são lideranças dos bairros que estão à frente Eu converso bastante com É muito o importante, Leandro né? Lopezão, né? O Leandro é fora de série, né? A gente conversa, tipo, ele também, às vezes a gente conversa, vamos sair fora, não sei o quê. Eu falo, mas daí vamos deixar Vai na mão de ficar quem, como? entendeu? A gente tem um amor, é como ele tem um amor pelo Noroeste, eu tenho pelo Eldorado, Claro. entendeu? E eu falo assim, não, cara, assume, toca aí, entendeu? E de um tempo para cá foi exigido também um nível de profissionalização, a própria questão de ser federado e tal. Isso foi um desafio para vocês, Josi, Ney, como que vocês lidaram com essas necessidades burocráticas? Dá de fazer com um grupo reduzido? Como é que tu vê essa questão da liga intermediando essas questões? Como é que tu percebe isso? A federação, eu acho bom o campeonato federado. Fica uma coisa mais organizada, fica um pouco mais nível meio que profissional, não fica uma coisa bagunçada, né? Fica dá aquela liberdade para te jogar uma interliga. Dá uma importância maior, né? Fica mais, o campeonato fica mais gostoso, né? Mais organizado. É que, na verdade, assim, o campeonato amador tudo proporcionalmente, né? Mas você joga um campeonato municipal brigando por uma vaga na Interligas. Sim. Você joga um campeonato brasileiro por uma vaga No Brasil, Libertadores. Libertadores. na Libertadores. Pro amador, para jogar uma Interligas é o topo, porque ele pode ele pode ter o caminho para ser campeão estadual amador. Estadual. Campeão estadual amador. Então é isso. No início, a burocracia, os registros, a gente se apanha um pouco, mas vai aprimorando e daqui a As pouco coisas nós vão estamos facilitando também. Não, o quadro de arbitragem melhora muito, porque isso eu também enfatizei em outro programa aqui, porque há uma acomodação, né? Se você não participa dos campeonatos federados, a tua arbitragem, ela foge. Ela vai trabalhar nas outras ligas, porque eles querem trabalhar nos campeonatos brasileiros também, que é o calendário da A, da B, da C, da D. Então, muita gente trabalha. Eu até falei aqui que o último árbitro que havia trabalhado em campeonato estadual da primeira divisão foi o Túlio, pô. O Túlio trabalhou na década de 90, 80, 90. Então faz muito tempo que a gente não revela árbitro. E o interessante é tu revelar dirigentes, revelar árbitro, revelar atleta. Tudo vem para uma revelação, né? Inclusive, eu falei no último programa que o João não estava, João, mas o filho do Nairo, que trabalhou na nossa escolinha, que rodou, que fez vários jogos lá contra o Eldorado também na base. O ano passado trabalhou como analista de desempenho do clube, assinou o contrato no sábado com o Vasco da Gama. No profissional do Vasco da Gama, então se apresentou lá, tá no Rio, que orgulho, me ligando, pô, orgulho para todos nós, assim, que participando da trajetória do garoto, né? Mas tá lá um pouco o Vasco e com certeza vai abrir caminho para outros profissionais. Ele se profissionalizou, né? Fez o curso de educação física, se especializou nessa área, e é incrível como o futebol ele permite, né, esse mundo de gente que circula ali em volta, né? Arbitragem, dirigentes, profissionais da educação física, atletas, enfim, então movimenta realmente a economia, a saúde, realmente tem efeitos em várias áreas. E por isso que a gente está aqui sempre no Impasse de Bola, sempre valorizando os valores locais. Isso pra gente da Rádio PH é sempre um orgulho muito grande. A gente está chegando no final aí do nosso Impasse de Bola dessa terça-feira, dia 21 de junho, direto pela Rádio PH, a rádio que toca a palhoça. Você acompanha sempre ao vivo pelo YouTube, também pelo Facebook. Estamos em mais de 15 agregadores de rádio pelo mundo inteiro. Você também pode acompanhar por lá, ou pelo Spotify, pelo Deezer, no site da CDL, no site do Jornal Palhocense e também no site exclusivo da Rádio PH. Manda um WhatsApp pra gente com sugestões, quem você quer ver aqui no Impasse de Bola, contando os seus causos. Manda um WhatsApp pra 2012-8336, a nossa equipe vai ficar feliz em te receber. Eu quero agradecer ao Ney, cara, que bom vocês estarem aqui hoje, agradecer pela presença e também pelos salgadinhos da Josepan que trouxeram, que eu já roubei um ali no intervalo, tá demais, tá incrível. Obrigado, Ney. Obrigado, gratidão. Voltem sempre, o espaço é de vocês. Josi, bom te receber aqui nos estúdios da Rádio PH. O espaço é sempre de vocês, uma honra de te receber o Eldorado aqui em mais esse programa. Muito obrigado, Alexandre, pela essa oportunidade. Amaro, agradeço pelo convite aí que vocês fizeram para nós aí. Que legal. Amaro, uma boa semana pra gente. Vamos juntos, acompanhando aí os resultados na sequência aí da rodada da semana, também no final de semana. Vamos trazer todos os detalhes na terça que vem aí pros nossos ouvintes, os nossos internautas do Impasse. Obrigado. Forte abraço, Alexandre. Vou deixar um recado no final. Primeiro, a energia muito boa de participar com vocês. Sempre satisfação. Podemos conversar aqui mais uma hora que não ia faltar assunto. Mas as meninas têm me cobrado, porque a gente levantou aqui nos programas passados a respeito do futebol feminino, coisa que nós estamos muito atrás. E tem 3 abnegadas assim, que estão à frente
que é o pessoal do Babilônia, a TAI do Clube Atlético Catarinense e o pessoal do Açores, lá na Enseada do Brito. A competição municipal ou regional, ela vai acontecer. Isso é um compromisso que a gente assumiu aqui no programa, no segundo semestre. Pode se preparando, meninas, que nós vamos fazer o campeonato feminino do segundo semestre. Olha que legal, o Impasse de Bola fazendo história, já chegando com tudo, já chegando grandão, e a gente vai ter muito orgulho em poder noticiar e acompanhar mais esse campeonato que chega aqui para nossa região. A você que nos acompanha, um grande beijo, muito bom contar sempre com a tua audiência. A gente segue aqui, não sai da Rádio PH porque vem mais um campeão de audiência. Um grande beijo, até terça que vem. Tchau!